Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Passo Fundo. O nosso estudo vai ser direcionado para provas de concurso público, para que vocês se preparem para conseguir um bom resultado na prova do concurso que vocês vão realizar. Então, pessoal, a gente vai analisar aqui os principais artigos da lei orgânica. É importante que vocês assistam às aulas e depois da aula façam a leitura e releitura do material que a gente disponibiliza aqui no curso em PDF para vocês, que vai ter justamente toda essa lei atualizada. E depois que vocês tiverem assistido às aulas e feito leituras de revisão, aí vocês estão preparados para treinar com questões. No final da aula sobre a lei orgânica, vocês vão ter um simulado com questões que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. E aí vocês poderão resolver todas essas questões do nosso simulado e depois que resolverem as questões, tem a correção em vídeo. Eu vou mostrar aqui na tela depois cada uma das questões, indicando em cada uma delas por que está certo, por que está errado. Assistindo às aulas, fazendo as leituras de revisão, fazendo o simulado e acompanhando a correção, vocês vão ficar com o conteúdo bem fixado e eu tenho certeza que vocês vão ter condições de chegar na prova e gabaritar e acertar todas as questões sobre a lei. Então vamos ao que interessa, vamos começar o nosso estudo. Lei orgânica é a principal lei que todo município tem. E com o município de Passo Fundo não é diferente, ele tem a sua lei orgânica que organiza o seu funcionamento, trazendo as principais regras sobre os dois poderes do município, que são o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal de Vereadores. Bom, inicia a lei trazendo um preâmbulo, dizendo somente que nós, representantes do povo passofundense, que eram os vereadores da época que a lei orgânica foi promulgada, aprovaram essa lei orgânica. Basicamente isso. Esse preâmbulo, para fins de prova, eu nunca vi ser cobrado. Então, claro que é interessante, pelo menos uma vez que vocês façam a leitura do preâmbulo, mas para fins de prova de concurso é muito pouco provável que venha a ser perguntado. Começa agora então a lei com o artigo 1º, falando sobre princípios fundamentais e traz que o município de Passo Fundo, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E o município de Passo Fundo, no pleno uso da sua autonomia, porque os municípios têm autonomia, no pleno exercício dessa autonomia política, administrativa e financeira, o município se organiza com base nessa lei orgânica, respeitando os princípios das duas constituições, da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Esse artigo 1º também, para fins de prova, não deve aparecer nas questões, porque é algo realmente bem introdutório ainda. Já o artigo 2º pode ser uma questão da tua prova, porque o artigo 2º, ele mostra como que se expressa essa autonomia do município. Por que eu posso dizer que o município de Passo Fundo tem autonomia? Porque o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e diretamente elege prefeito e vice-prefeito, que vão compor o poder executivo. A prefeitura tem o prefeito e o vice-prefeito, como a gente vai estudar hoje. Também, de 4 em 4 anos, o povo vai às urnas e elege os seus representantes, que são os vereadores, que vão compor o poder legislativo, que é a Câmara Municipal de Passo Fundo. E também o município é autônomo porque existe uma administração própria que cuida dos assuntos do seu peculiar interesse. Essa administração própria é a prefeitura municipal. Então, eu posso dizer que o município é autônomo por esses motivos. Esses motivos são expressões, são exemplos dessa autonomia do município de Passo Fundo. E a banca pode perguntar na prova justamente como se expressa a autonomia, trazendo essas 3 situações que eu também esquematizei aqui para vocês. O artigo 3º fala sobre a soberania. A soberania é a soberania do povo, né? Porque todo o poder vem do povo. E como é que se expressa, como é exercida essa soberania? Primeiramente, pelo sufrágio universal, que significa que todos podem votar e serem candidatos aos cargos eletivos, desde que atendam às condições previstas em lei. Isso é o sufrágio universal.
Pelo voto direto e secreto. E também por outros mecanismos que existem de participação popular, que são o plebiscito e o referendo, que são consultas à população, ou a iniciativa popular, que a gente vai estudar hoje, que o povo pode, reunindo uma parcela do eleitorado, fazer um grande abaixo-assinado e apresentar projetos de lei ou até mesmo de emenda à lei orgânica. Então eu posso dizer que há soberania aqui no município, porque tudo isso pode acontecer. É assim que se expressa a soberania. Bom, o título 2 aqui da lei orgânica vai tratar da organização do município. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município. E a alteração do território do município só pode ser feita nos termos da legislação estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que somente nos termos da legislação municipal ou federal pode mudar o território do município. E aí está errado. A alteração do território do município é nos limites da legislação estadual, não é municipal nem federal. Cuidado que a banca pode trocar esses detalhes na hora da prova. Sede do município lhe dá um nome, que é o nome de Passo Fundo, tem categoria de cidade e nela são sediados os poderes do município, que são o legislativo e o executivo. Para fins administrativos, o território do município pode ter distritos e subdistritos. Esses, atenção, criados e extintos por lei municipal. Então, presta atenção, alteração do território do município, legislação estadual. Internamente, dentro do município, criação e extinção de distritos e subdistritos por lei municipal. Cuida com esse detalhe, com essa pequena diferença. Bom, os poderes do município são dois, o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Aqui também vocês têm que ter cuidado, porque a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te confundir com os poderes previstos na Constituição Federal. Porque quando tu pega a Constituição Federal para estudar, lá na Constituição, tu vai encontrar 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Nos municípios, só tem 2 poderes. Por quê? Porque o poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário municipal em nenhum lugar do Brasil. Aqui, no Brasil, o poder judiciário sempre vai ser estadual ou federal, nunca municipal. Então, se a banca afirmar na tua prova que o município de Passo Fundo tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, está errado, porque não tem poder judiciário aqui do município. O município tem só 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Agora, numa questão lá sobre a Constituição Federal, lá sim pode aparecer como resposta os 3 poderes, porque na Constituição Federal e na Constituição do Rio Grande do Sul, a gente tem esses 3 poderes. Bom, os poderes devem exercer as suas funções. A gente vai conhecer hoje o que faz a Prefeitura e o que faz a Câmara. E um não pode passar a sua função para o outro. É vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. E também o cidadão que está investido em um deles não pode, ao mesmo tempo, estar investido no outro, salvo exceções que esta lei orgânica prevê. Símbolos do município são a bandeira e o brasão, que representam sua cultura e história. E o dia 7 de agosto é a data magna municipal. E aqui está uma provável questão de prova. A banca adora perguntar em prova qual é a data magna do município. Então, não esqueçam que é o dia 7 de agosto. Memoriza aí. 7 de agosto é a data magna aqui do município de Passo Fundo. E são bens do município todas as coisas que lhe pertençam, sejam coisas móveis, imóveis, direitos ou ações. Tudo que pertence ao município é bem do município, que cabe ao próprio município administrar. Bom, concluímos então essa parte introdutória e agora vamos ver no capítulo 2 as competências do município. Aqui, pessoal, quando vocês pegam para ler essa lei orgânica a primeira vez, vocês fazem a leitura das competências e quando termina essa grande lista do artigo 10, vocês vão encontrar outro artigo com competências. Então, antes de fazer a leitura, é importante entender a lógica da lei. As competências do município, nós temos aqui as chamadas competências privativas no artigo 10, que são
uma série de competências, uma série de atribuições que cabe somente ao município. E o município de Passo Fundo vai se responsabilizar por todas essas atribuições do artigo 10. São quase 40 atribuições aqui na lista. E aí depois que tu termina essa lista, tu encontra a competência comum do município no artigo 11. E aí tem uma outra lista, também bastante extensa, não tanto, mas também com mais de 20 incisos. Qual é a diferença do artigo 10 para o artigo 11? É que quando tu está lendo o artigo 10, tu está vendo competências que cabem somente ao município de Passo Fundo. E são muitas, e é importante que vocês leiam todas. São 38 competências do município. Depois, quando vocês vão ler o artigo 11, vocês vão ver competências em comum do município com a União e com o Estado. Ou seja, aqui nós temos atuações que cabem ao município de Passo Fundo, mas não só a ele. São exercidas conjuntamente com órgãos públicos estaduais e federais. E a banca, na tua prova, pode te perguntar quais são as competências privativas do município ou quais são as competências comuns do município com o Estado e União. Então, é importante que, ao fazer a leitura, vocês vão fixando que no artigo 10 estão competências que cabem somente ao município e no artigo 11, competências em comum com União e Estado. Aqui são muitos incisos, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, para a nossa aula não ficar cansativa. A gente vai fazendo assim ao longo da aula. Quando tiver artigos muito extensos, eu vou deixar para a leitura de vocês, apenas explicando para vocês a lógica, o que já vai guiar vocês para fazer a leitura e ir memorizando corretamente. Bom, então passadas essas duas grandes listas, a gente tem ainda, nos parágrafos do artigo 11, que o município pode celebrar convênios, unindo esforços com outros municípios da região, com o Estado ou com o governo federal. E é muito comum que o município faça esses convênios. E aí tem ainda uma terceira competência do município, que é a competência suplementar. O que significa essa competência suplementar? Quando tem leis federais e estaduais sobre algum assunto e elas não são suficientes para uma situação aqui do município, o município vai fazer a sua lei municipal sobre esse assunto, suplementando aquilo que faltou da lei federal ou estadual. Então, por exemplo, sobre meio ambiente, tem o Código Florestal da União, tem o Código Florestal do Estado, e se o município de Passo Fundo tiver alguma situação específica, ele pode, por uma lei municipal, tratar daquela situação específica, sempre respeitando, claro, as regras da legislação federal e estadual do mesmo assunto. Então é isso. Isso que é a competência suplementar. Agora, no artigo 13, a gente encontra vedações. Vedação é sinônimo de proibição, né, pessoal? Vedação é aquilo que é proibido, que o município não pode fazer. E a banca adora perguntar quais são essas vedações. Então, vamos ver cada uma delas. Primeiro, ao município é vedado. É proibido ao município utilizar ou permitir o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Então, toda publicidade feita pelo município não pode ser feita com esses fins aqui de propaganda político-partidária ou fins que não interessem à administração. É que a publicidade feita pela prefeitura deve ter um caráter de orientação, de educação, de informação à população. Não pode usar ela para promoção pessoal dos seus políticos. Essa é a primeira proibição. Segunda proibição, criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma pessoa de direito público interno. Os brasileiros não podem ser tratados de forma diferente. Por exemplo, nesse concurso público, eu tenho algum privilégio pelo fato de morar em Passo Fundo ou nascer em Passo Fundo? Não. Todos, qualquer brasileiro de qualquer lugar do Brasil, pode vir fazer essa prova e se ficar em primeiro lugar vai ser nomeado para o cargo. Não existe uma preferência, uma distinção, um preconceito, um privilégio, nada disso. Porque o município não pode. Todos os brasileiros são iguais perante o município. Ele não pode dar essas preferências. Também
é vedado, é proibido ao município se meter com religião. Se meter com religião resume bem o inciso 3. Por quê? Porque o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Estabelecer significaria criar. Então, a prefeitura de Passo Fundo não pode criar uma religião. Também não pode dar dinheiro para elas. Não pode subvencionar cultos religiosos ou igrejas já existentes. Então, não pode criar nem dar dinheiro para as religiões. Mas também não pode atrapalhar, impedir o funcionamento delas. É o que tem no inciso 3, ó. É vedado embaraçar-lhes o exercício, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, em resumo, o município não pode se meter com religião. Nem cria, nem dá dinheiro, nem impede o funcionamento, nem mantém com eles relação de dependência ou aliança. A única coisa que pode fazer é uma colaboração de interesse público nos setores educacional, assistencial e hospitalar. Por exemplo, tem uma religião que tem um hospital filantrópico que é ligado a uma religião. E esse hospital vai atender a população. A prefeitura pode ter parcerias com esse hospital. Esse tipo de situação é permitida. É isso que nós temos então. Também é vedado, é proibido ao município recusar fé a documentos públicos, porque os documentos públicos gozam de fé pública. Contrair empréstimos externos. Um empréstimo externo é um empréstimo no exterior, no estrangeiro. E não pode contrair empréstimos externos sem aprovação do Senado. Cuidado que aqui a banca pode trocar esse órgão. A banca pode dizer que não pode ter o empréstimo sem aprovação da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Professor, não é tudo a mesma coisa? Não, não é. O Congresso Nacional é o órgão que reúne a Câmara e o Senado. Então, na Constituição Federal, tem coisas que cabem ao Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas, deputados federais e senadores. Tem coisas na Constituição que cabem à Câmara e tem coisas que cabem ao Senado. Então, se a banca trocar Senado Federal por Congresso Nacional, está errado. Não é a mesma coisa. Só vai estar certo na tua prova se disser que para contrair empréstimo externo tem que ter autorização do Senado e da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Então memoriza, é o Senado. Memoriza assim, ó, o município só pode contrair empréstimo se o Senado, C de Senado, a primeira sílaba de Senado é C, né? Memoriza assim, ó, somente pode ter empréstimo externo se o Senado e a Assembleia Legislativa autorizarem. Se aparecer na tua prova Congresso Nacional ou Câmara dos Deputados, está errado. Só vai estar certo se tiver lá o Senado junto com a Assembleia Legislativa. Também é vedado, é proibido ao município estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão de procedência ou destino. A prefeitura não pode cobrar um imposto maior para o bem que vem de fora ou vai para fora do município. Tem que ser igual o imposto para todos, não pode ter nenhuma diferença tributária. O município também não pode instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, cuida na hora da prova. Porque não é proibido instituir ou aumentar tributo. A prefeitura pode instituir ou aumentar tributos. Se a prefeitura quiser, ela pode aumentar o IPTU, por exemplo. Mas para aumentar ou para instituir um tributo, tem que ter lei. Sem lei é vedado. Então pensa só na prova. Se afirmar que é vedado ao município instituir ou aumentar tributos sem lei, tu vai marcar que está certo, porque é isso mesmo, é vedado. É proibido criar ou aumentar tributos sem lei. Agora, se a banca trocar esse sem lei por com lei, aí fica errada, né? Por exemplo, se a banca afirmar é vedado ao município instituir ou aumentar tributos por lei. Não, por lei não é vedado. O que é vedado, o que é proibido é fazer isso sem que a lei estabeleça. Também a gente tem como vedação, como proibição, estabelecer limitações de tráfego de qualquer natureza por meio de tributos, exceto a cobrança de pedágio para a conservação de rodovias e estradas. Também não pode o município lançar imposto sobre o patrimônio, renda e serviços de outros entes públicos. Os entes públicos têm essa imunidade de impostos.
Templos também de qualquer culto, a igreja não vai pagar IPTU para a prefeitura. Instituições de educação, assistência social e entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, desde que as rendas sejam aplicadas no país e para os respectivos fins. E livro, jornal e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então é isso que nós temos nessas vedações. Tem muita chance desta ser uma das questões da nossa prova. Bom, avançamos agora então para o capítulo 4, que fala sobre a administração pública. E esse capítulo lembra muito os artigos 37 a 41 da Constituição Federal, que lá na Constituição tratam do mesmo assunto. Começa apresentando os princípios da administração. A administração pública, direta ou indireta, vai obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tu já conhece esses 4 princípios, né? Tu já viu eles lá no artigo 37 da Constituição Federal. Quando a gente estuda a Constituição, eu mostro para vocês um anagrama, né, com a palavra limpe. Se tu memorizar a palavra limpe, tu memorizou os 5 princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Professor, aqui na lei de Passo Fundo não tem eficiência. Quer dizer que o município não liga para esse princípio? Não, não é isso. É o seguinte, quando essa lei orgânica foi feita, lá na Constituição Federal, no artigo 37, tinha só 4 princípios, não tinha ainda a eficiência. A eficiência foi colocada na Constituição Federal em 1998. E essa lei orgânica é anterior a 98. Então, quando eles fizeram essa lei orgânica, não tinha ainda o princípio da eficiência. E eles copiaram os 4 princípios que lá estavam. Mas é claro que, na prática, o município de Passo Fundo vai respeitar os 5 princípios da Constituição. Mas na tua prova sobre a lei orgânica do município, se eles perguntarem, vocês vão considerar esses 4 corretos. Porque a eficiência não está aqui. Muito embora, na prática, o município vai seguir também os princípios da Constituição Federal. Então é isso, pessoal. O artigo 14 traz esses 4 princípios que estavam na Constituição Federal quando essa lei orgânica foi feita. Bom, e aplica-se à administração pública do município todos os preceitos, normas, direitos e garantias previstos nas 2 Constituições. E, principalmente, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Todos os brasileiros podem fazer o concurso e conquistar um dos cargos, desde que preencham os requisitos. Seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Não precisa ser brasileiro nato para assumir cargos aqui no município. A investidura em cargo depende de aprovação prévia em concurso público. Sim, por isso que a gente está aqui estudando, para vocês passarem no concurso. Só não precisa de concurso as nomeações para os cargos em comissão, porque os cargos em comissão, também conhecidos como CCs, são aqueles cargos de livre escolha pela prefeitura, de livre nomeação e livre exoneração. E eles não fazem concurso para ingressar. Mas eles também nunca vão ter estabilidade. Vocês que vão passar no concurso, após 3 anos de probatório, vocês vão ser estáveis. O ocupante do cargo em comissão, não importa quanto tempo fique, ele não tem estabilidade. A qualquer momento ele pode ser exonerado, ele pode ser mandado embora. As provas do concurso devem aferir em caráter eliminatório os conhecimentos específicos do cargo. Então o concurso tem que ter uma pontuação mínima, que se tu não alcançar, tu está eliminado do concurso. Quando o concurso tiver títulos, nem sempre tem, mas quando o concurso é de provas e títulos, a pontuação dos títulos não pode ser mais do que 25% do total do concurso. Então, se o concurso vale 100 pontos, por exemplo, vão ser pelo menos 75 pontos da prova e no máximo 25 pontos de títulos. Não pode ser mais que isso. Isso está colocado aqui para evitar direcionamentos, para evitar que o edital privilegie alguém que vai fazer o concurso. O prazo de validade do concurso é o prazo no qual o município pode convocar os aprovados. Prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável uma vez por mais 2 anos.
dentro desse prazo de validade, o município pode convocar os aprovados. E é muito comum que o município faça o concurso por 2, prorrogáveis por mais 2. Porque aí, durante 4 anos, todas as vagas que abrirem podem ser preenchidas com os aprovados nesse concurso. Além de vagas imediatas que possa ter no edital, outros aprovados também podem ser convocados ao longo da validade. Então, sempre vale a pena buscar a melhor classificação possível, porque caso você não consiga entrar nas vagas imediatas, fica ali na lista de espera, no cadastro reserva, e dentro desse prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, tu pode ser chamado para assumir o cargo. Então é isso que nós temos aqui de mais importante nessas regras, que lembram muito o que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Além de repetir coisas que estão na Constituição, eles colocam aqui a proibição do nepotismo. O nepotismo é a proibição de nomear parentes para cargos públicos. E além da preocupação com o nepotismo, eles colocam aqui também a proibição de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sofrido condenações ou estejam inelegíveis. Essas condições normalmente impediam alguém de ser candidato a um cargo público pela lei do ficha limpa. Mas acontecia que, na prática, eles colocavam pessoas que não podiam assumir cargos públicos eletivos nos cargos em comissão. Então, para proibir isso, foi inserido esse inciso 11 aqui na Lei Orgânica do Município. E a partir de então, pessoas que tenham sido condenadas por algum desses motivos ficam impedidas de ocupar cargos em comissão na prefeitura. E é bem interessante isso, porque vai afastar, né, além da preocupação com o nepotismo, vai afastar também pessoas que cometeram irregularidades contra o patrimônio público ou qualquer coisa da sua forma. Então a gente tem aqui uma grande lista com proibições aqui de pessoas para ocupar cargo público. Além do nepotismo, que é a proibição de nomeação de parentes, que vem lá do princípio da moralidade, também é proibido de ocupar cargos em comissão, esses que tenham sido condenados por todos esses motivos aqui listados. O artigo 16 prevê que os cargos públicos municipais serão criados por lei, que vai fixar a sua denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e vai indicar os recursos pelos quais correrão as despesas. E a criação de cargos da Câmara Municipal depende de resolução de plenário. Pessoal, quando a prefeitura vai criar cargos, o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei criando esses cargos. O projeto de lei vai dizer o nome dos cargos, padrão de vencimento, a quantidade e tudo mais. Quando a Câmara Municipal vai criar cargos da Câmara, na sua estrutura, aí é feito por resolução de plenário. Porque aí é a própria mesa da Câmara que vai apresentar. Então, criação de cargos na prefeitura é por lei apresentada pelo prefeito ou prefeita. Criação de cargos da Câmara é por resolução apresentada pela mesa da Câmara. Antes de assumir ou deixar o exercício de suas funções ou cargos públicos, os políticos devem fazer uma declaração dos bens que compõem o seu patrimônio. E a declaração de bem fica arquivada na Câmara, podendo ser fornecida a qualquer do povo mediante requerimento escrito, que deve ser deferido por uma comissão formada por 5 vereadores indicados pelos líderes da bancada com prazo de 30 dias para ser examinado. Essa comissão com 5 vereadores vai analisar se a informação solicitada pode ser mostrada ou não, conforme o requerimento. Toda publicidade feita com dinheiro público não pode servir para promoção pessoal de autoridades. A gente já falou sobre isso, né? Toda publicidade tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Essa regra do artigo 18 é a mesma regra que está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que proíbe essa publicidade com dinheiro público para fins de promoção pessoal ou para fins que não sejam educativos, informativos ou de orientação social. Na sequência, tem algumas regras ainda sobre os servidores públicos, além daquelas, claro, que a gente vai ver lá no Estatuto dos Servidores. Mas sobre os servidores públicos a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.